Bem-vindo ao nosso canal da Academia Brasileira do Cérebro. Nesse momento, eu estou aqui para te auxiliar a ter todo um olhar clínico para o seu planejamento das afasias. Eu sou Juliana Cananeia, fonoaudióloga, reabilitadora neurofuncional e especialista em reabilitação cognitiva. Antes de tudo, quero te fazer uma reflexão. O que é mais importante para você? Encontrar o que o seu paciente não consegue executar ou saber quais são as reservas e a integridade das circuitarias e rede neural? Farei uma reflexão com você para que você entenda que, antes mesmo do diagnóstico, é necessário ter uma busca ativa pelas reservas do seu paciente. E, principalmente, lembre-se, aquilo que ele falha, que ele não consegue executar, todos em volta sabem dizer. Porém, somos nós, fonoaudiólogos, que conseguimos dizer o porquê que esse paciente está anômico. Afinal, a anomia, a dificuldade em evocar nomes, está presente em todas as afasias, mas com características neurofuncionais distintas. Por exemplo, os nossos pacientes afásicos de Broca são incapazes de nomear. Eles olham para o objeto, talvez até estão com a palavra na ponta da língua, porque eles veem, decodificam, acessam as áreas primárias visuais. Toda a área primária terá uma correspondente de uma área secundária, que a área primária recebeu a informação, entendeu ali aquele formato, porém a área secundária tem que fazer o processamento dessa informação recebida. Então ele olhou, processou, porém, quando esse afásico de Broca vai acionar o processamento fonológico, semântico para a oralidade, para o planejamento motor, ele falha. Então, o seu paciente de Broca, ele não falhará na nomeação por falta de semântica, de conteúdo, de entender o que é. É só a gente voltar, e eu gosto muito de comentar sobre isso. Quando a gente estuda linguagem, linguagem é uma formulação de várias teorias. Você não está estudando somente teorias isoladas. São teorias que foram se somando, foram se aperfeiçoando, e hoje a gente tem um cenário atual que diz que a linguagem está em todo o córtex. Nós necessitamos que a linguagem esteja em um bom funcionamento para que algumas funções importantes cognitivas sejam desde decodificadas, associadas, mas também expressas, expressivas. E com esse raciocínio, eu trago para você outra reflexão. Vamos para o oposto do nosso paciente de Broca, que é Wernicke. Se Broca tem dificuldade por questão da programação motora para esse acesso, né, fonético, fonológico, em associação à semântica, o que que acontece com Wernicke, que é o oposto de Broca? Wernicke já tem uma dificuldade desde as suas áreas primárias, desde a identificação, decodificação e processamento dessa informação. Quando você mostra um objeto e pergunta o que é, além dele ter uma dificuldade de decodificação auditiva, de processamento auditivo central, para entender o que você está solicitando, você terá que ter um construto da avaliação muito maior para você saber se, além da falha auditiva, tem também a falha de percepção e análise visual que leva para as áreas associativas entre o parietal e o temporal.
Então, eu costumo dizer que Wernicke ele falha já no início, porque ele tem uma dificuldade desde compreender aquilo que a gente está dizendo e solicitando, mas também ele tem uma falha semântica muito importante para rebuscar essa informação. Depois dessa reflexão, o que que eu quero te mostrar? Que nós temos um grande estudioso que é o pai da neuropsicologia moderna, que é Lúria, e eu quero trazer para vocês uma correlação entre a teoria sistêmica de Lúria e as afasias. O que que Lúria demonstra em todos os seus estudos? Que o cérebro ele é dinâmico e integrado. As funções elas não estão isoladas, muito pelo contrário. Nós funcionamos através de circuitarias, uma rede neural que ela é interdependente. Mas ao mesmo tempo, quando acontece uma injúria neurológica e há uma falha em uma circuitaria ou um hub nobre, uma rede de conexão é falha, o cérebro busca caminhos alternativos, rotas neurofuncionais para se comunicar. Vamos pensar lá no nosso paciente, o primeiro exemplo que eu dei, que foi o afásico de Broca. Tá difícil para ele se comunicar, a questão dele da saída, do output das informações estão comprometidas por questão de programação motora da fala, consciência fonológica, e ele será incapaz de comunicar? Não. Você pode ter certeza que ele tentará se comunicar por expressões gestuais, mímicas faciais. Ele também fará, talvez, o apontamento para uma figura, pode demonstrar em gestos o que ele deseja, isso se ele for muito bem treinado. Então, isso é a demonstração de que o nosso cérebro funciona como uma orquestra. E não como uma função isolada. Não é porque eu falhei a minha região de programação motora da fala, início, né, da nossa produção oral, que eu não vou ser capaz de comunicar, porque a comunicação não é apenas oralidade. A face comunica, gestos comunicam, figuras comunicam, escritas comunicam. E isso tudo através dessa grande compensação e dessa busca incessante por uma nova rota. E outra coisa que ele nos demonstra é o seguinte: imagine que o seu cérebro ele tem três unidades que são funcionais, mas elas vão funcionar com uma interdependência e ao mesmo tempo com uma hierarquia. Você terá uma unidade que é considerada a unidade de tônus e vigília para manter a atenção e ela funciona como um interruptor para ligar o cérebro. Depois, essas informações que chegarão até o córtex, elas serão recebidas, analisadas, processadas, armazenadas, para depois enviar para uma terceira unidade responsável pelo controle das ações, das informações recebidas. Essas três unidades funcionais de Lúria funcionam em um equilíbrio constante, mas elas precisam corresponder a essa hierarquia. E o que eu quero te dizer sobre isso? Quando você está desatento, com falha atencional, pode ter certeza, as suas próximas unidades terão um prejuízo. Por isso, quando você vai programar a sua terapia e você fala dos seus pontos hierárquicos para atingir o seu objetivo, e por vezes você divide em aquecimento, performance, e no final você faz algo para que seu paciente tenha como se fosse uma compensação de que sim, eu consigo fazer, sim, eu não estou tão ruim funcionalmente. Até porque você precisa devolver um feedback dessas funções
com um apoio também de rotas que já estão ali íntegras e prontas para serem usadas. Se você pensar nessa questão de entrada das informações, processamento e saída das informações, você entenderá o que acontece quando o seu paciente não executa algum tipo de função solicitada por você. E quero te trazer o modelo mais clássico que nós temos da tríade das afasias, em que o que nós já sabemos é que todos os afásicos são anômicos, então eles não entrarão aqui para a gente falar agora dessa tríade. Mas a gente consegue fazer um diagnóstico diferencial pensando apenas nessas três funções: fluência, compreensão e repetição. Então, a primeira coisa, ao você conversar com o seu paciente, porque a sua avaliação já começa na conversa espontânea, na análise do discurso espontâneo do seu paciente. E você irá observar se o discurso dele é fluente, se ele não faz esforço para falar, se tem agilidade articulatória, se tem prosódia, entonação, ênfase. Se esse paciente apresenta uma facilidade articulatória, mesmo que o conteúdo semântico não seja compreendido por você. Aqui vem a principal dúvida que a maioria das pessoas tem. Por quê? Porque eles confundem a avaliação da fluência com a avaliação da compreensão, da riqueza semântica do discurso. E não, para você dizer que seu paciente é fluente ou não fluente, independe se você está entendendo o discurso, porque aqui você está fazendo a avaliação de um tópico único na análise do discurso. Obviamente, depois você fará a análise da riqueza semântica desse discurso. Se ele tem troca de turno, se mantém temática iniciada, se esse paciente obedece às pausas, se ele apresenta fenômenos como circunlóquios, dificuldade em atingir a palavra-alvo e começa a fazer paráfrase ou perífrase, descrever o objeto e a situação, se ele realiza confabulações, ele começa a te dizer algo sobre um determinado assunto, tem dificuldade na manutenção dessa temática e confabula outros assuntos. Se essa a anomia dele está tão importante que as pausas são prolongadas. Então, antes de você fazer essa análise dessa riqueza de uma construção do discurso, você fará primeiramente, se ele é fluente ou não fluente. Ou seja, tem facilidade articulatória, não tem facilidade articulatória. O que é fluente, talvez tenha um discurso jargonofásico, incoerente, você não consegue compreender, mas ele tem entonação, tem melodia, e na verdade ele parece que está falando uma fala do estrangeiro. Você fala, meu Deus, parece que é um alemão aqui comigo. Enquanto o seu paciente que é não fluente, ele tem hesitações, ele tem bloqueio, pausas anômicas prolongadas, ele faz esforço na tentativa articulatória. Ele tem um agramatismo, ele tem a omissão dos elementos estruturais da frase, ficando com uma fala mais telegráfica. Ele pode apresentar para você uma estereotipia. Sempre que alguém perguntar algo a ele responderá com a mesma interjeição, com a mesma frase ou com o mesmo som. Isso é a estereotipia. E mesmo que ele tenha uma estereotipia fluente, por exemplo, ele diz: Meu Deus, Nossa Senhora. Meu Deus, Nossa Senhora. O que o senhor vai fazer agora? Meu Deus, Nossa Senhora.
E o senhor acha que nesse momento nós vamos até a farmácia? Meu Deus, Nossa Senhora. Mesmo que essa estereotipia seja fluente, ele não tem fluência no discurso. Ele repete sempre a mesma expressão. Então, esse é o primeiro ponto para você caracterizar qual é o grupo desses pacientes que você irá atender. Quem é esse paciente que está aqui à sua frente? Ele tem uma dificuldade no discurso da fluência por dificuldade de expressão. Ou ele é um paciente que ele fala, ele é logorreico ou verborreico, não obedece, troca de turno e, além do mais, tem uma autocrítica muito limitada. Ele tem uma nosognosia. Ele não percebe que a produção oral dele não está ajustada. Esses são os pacientes fluentes, porém, é uma fluência que atrapalha a comunicação. Você não consegue manter um diálogo. E aí você estará à frente de uma afasia sensorial. Então não esqueça, esse é o primeiro ponto. Antes de você se ater ao diagnóstico, eu quero muito saber qual é a afasia. Atente-se primeiro ao que está acontecendo com essa função. Vá primeiro para a normalidade da função, para depois você entender que há algo disfuncional. Assim que você avaliar a fluência, o seu próximo ponto é a compreensão. E a compreensão aqui não fique apenas redirecionado se o paciente está entendendo o que você fala ou não, que seria a compreensão oral, a decodificação oral. Veja se, quando você questiona se essa compreensão está mais correlacionada ao contexto, quando está num ambiente muito bem controlado, ele até consegue compreender o que você diz. Saiu do contexto em que vai exigir muito mais a habilidade associativa lexical entre signo, significado e significante, ampliando para as funções comunicativas, às vezes seu paciente não consegue. E no seu laudo, você irá descrever como está a compreensão dele. Além disso, você irá verificar se a compreensão está mais para comandos simples ou se quando você faz a combinação de ações que é a compreensão complexa, ele já começa a ter uma alteração. Toda vez que há combinações de ações, nós, fonoaudiólogos, precisamos pensar também em função executiva e memória semântica. Se nós estamos avaliando os nossos pacientes afásicos e estamos falando de compreensão, função executiva e memória semântica também precisam ser levados em consideração. Mas, para ficar mais simples a questão de circuitaria e processamento, quero te ajudar no seguinte: se o seu paciente tem uma entrada, tem uma compreensão, ele estará dentro das afasias que não tem uma dificuldade nesse processamento e nessa decodificação da informação recebida. Talvez vocês vão ver que em um outro momento, em outra aula aqui no canal, eu falarei sobre os aspectos da compreensão justamente para o processamento de acesso fonético, fonológico e semântico que pode acontecer nas afasias expressivas. Mas, em via de regra, se o seu paciente tem falha nessa compreensão oral, ele estará dentro das afasias consideradas sensoriais, afasias receptivas. Se ele tem uma boa entrada, uma boa decodificação auditiva, compreensão oral, você irá classificá-lo no outro grupo, que é o grupo das afasias expressivas, de caráter motor. E por que é tão importante você já diferenciar essas duas? Porque sua forma terapêutica de associação
para a reserva, para a circuitaria que você irá compensar serão diferentes. A forma como você iniciará a aplicabilidade do seu programa de neuroreabilitação será diferente. E aí, outro tripé que vem para o diagnóstico diferencial é a repetição. Então, seu paciente é capaz de repetir, e isso aqui, para quem estuda muito essa área de neurociência, de neuropsicologia, nós até costumamos dizer, quem não sabe classificar as afasias, mas está ali aplicando, talvez, né, um rastreio de Boston, uma NIAID, e o paciente repete, ele escreve assim, afasia transcortical, porque nós sabemos que nessa classificação, nesse modelo clássico de Boston, as afasias que repetem são as afasias transcorticais, porque não tem uma alteração ou uma lesão ou uma injúria nos fascículos que conectam diretamente as fibras do fascículo arqueado da informação que entra para a informação que sai, que seria a área de Wernicke e a área de Broca. Porém, em alguns momentos, essas repetições são ecolálicas, elas não são funcionais. Mas que benefício nós teremos desse paciente transcortical que consegue repetir? Vamos usar a repetição como uma forma de entrada para reorganizar outras funções que precisam ser maximizadas. Lembra, Lúria fala o tempo inteiro que as funções não funcionam isoladamente. Então, nós precisamos encontrar facilitadores e compensadores para uma comunicação funcional, e acaba que a repetição te ajuda nisso. Então, vamos pensar aqui no Broca, o porquê que o Broca não repete? O Broca até entra as informações, ele até decodifica, mas na hora que ele vai no processamento, para que ele acione a questão da consciência fonológica, o acesso lexical, semântico, ele tem uma falha. E também, em alguns deles, né, se tiver um pouco maior de gravidade, tem até uma apraxia de fala associada e até uma disartria associada, porque são pacientes das afasias expressivas de caráter mais motores, dificuldades motoras. E Wernicke? Por que que Wernicke não repete? Justamente porque ele falha no início da decodificação, no início da entrada. Então, é muito complicado para Wernicke decodificar essas informações. E que fique bem claro, ele apresenta uma surdez verbal ou uma agnosia auditiva, mas ele não tem uma surdez periférica. Então, ele capta o som aqui da nossa orelha, do nosso pavilhão auricular, passa pela orelha média, pela orelha interna, transforma essa onda, né, sonora em impulso elétrico, porém, quando chega no córtex, há uma dificuldade no processamento auditivo central, na decodificação dessas informações. Então, ele não repete por falha no processamento auditivo central. E a afasia de condução, por que que ela não irá repetir? Aqui fica mais fácil a gente entender, porque há uma alteração nas fibras do fascículo arqueado, que conduz as informações recebidas, ele até pode entender o que você está falando para ele. Porém, na hora de transpor essa informação, que ela é auditiva, fonoarticulatória, esse paciente terá dificuldade por alteração na condução do estímulo, por isso que ele é uma afasia de condução, tá? Então, as afasias transcorticais irão repetir, porém, lembre que tem um caráter ecolálico. E a afasia, gente, mais leve que nós temos, que é a anômica, ela repete. Ela consegue fazer essa transposição auditivo-fonoarticulatória. A dificuldade, gente, da afasia anômica é muito mais no resgate dessas informações, no processamento. Por isso que ele faz até circunlóquios, né? E que bom que ele se beneficia de circunlóquios e de paráfrase. Então, para ele não consegue atingir a palavra-alvo, ele começa a descrever.
E daqui eu vou trazer para vocês o modelo que provavelmente vocês já viram em inúmeros lugares, que é sobre a tríade das afasias, trazendo agora como ficariam essas funções. Então, levando a fluência em consideração, a compreensão e a repetição. E aqui para demonstrar o que é que todas têm em comum, que é a nomeação. Então, a global é não fluente, tem uma compreensão muito ruim e, logicamente, tem uma dificuldade na entrada em decodificação. Como ficar essa saída perturbada? Broca, ele é não fluente, ele até tem uma entrada dessas informações, porém, ele tem uma dificuldade na repetição por falha no acesso fonético, lexical ou programação motora da fala. Podem estar combinações e associadas. A condução é a mais fácil da gente entender. Ele até vai ter uma fluência, né? Mas a compreensão dele aqui vai entrar informação, mas na hora das áreas de associação e de processamento, ele terá muita dificuldade. E na transcortical sensorial, ele tem fluência, não tem esforço para falar. Lembrem-se disso, gente, né? Mesmo que o discurso talvez seja pouco fluente e com instabilidade da fluência, mas ele ainda tem mais fluência, por exemplo, que um brocal, uma global, que tem bloqueios, hesitações, brocar, inclusive, dependendo do estágio, parece até uma gagueira neurológica aqui, entre aspas. Então, a sensorial é fluente, a compreensão, a decodificação para processamento vai estar ruim, e a repetição, olha aqui, normal, só que é colálica. A transcortical motora será não fluente, com uma compreensão boa, e a repetição normal, só que colálica. E a transcortical mista, ela é não fluente, tem uma compreensão aqui perturbada, e a repetição será com ecolalia. E eu não disse isso anteriormente porque eu queria demonstrar isso no quadro. Se você observar, a afasia transcortical sensorial tem uma semelhança com as características de Wernicke, porém tem a ecolalia. E o que que isso aqui demonstra? Que a afasia de Wernicke está mais correlacionada ao hub nobre nessa área de Wernicke que desconectou e deu toda uma disfunção nesse circuito dessa rede neural. O que que acontece na transcortical sensorial? Não é esse hub nobre que está com a injúria, que está lesionado, foram nas fibras associativas. Por isso que acaba que, como é que ele consegue repetir? Porque justamente, gente, lembra o fascículo entre a entrada e a saída? Ficou ali preservado. E se você observar, a transcortical motora se assemelha a Broca. Justamente a mesma coisa, não é no hub nobre de Broca, mas nas fibras associativas. E a mista se assemelha à condução. E por mais um motivo, a diferença é porque não lesionou esses hubs nobres, que são essas áreas que nós consideramos como as que têm um funcionamento prioritário ou primordial ou primário para essas informações. E acaba com que a falha desse hub nobre traz uma desorganização de todo o circuito e precisa ter uma ativação adjacente ou de áreas que vão ter uma correspondência para que tenha uma funcionalidade. E a fase anômica, ela é fluente, a compreensão está preservada e a repetição está preservada. O que é o grave dela é a anomia. Esse daqui, gente, é o quadro que vocês conseguem encontrar em diferentes plataformas, artigos, livros. Mas agora eu quero trazer um outro crescente de informação, que é pensar nessa tríade para entrada, associação e saída. O que que vai ser a entrada? A decodificação das informações. O que será o processamento? A associação, a organização, o armazenamento das informações que foram decodificadas. E o que será a saída? O planejamento. Então, aqui o intuito é vocês terem uma boa
organização do seu programa de neuroreabilitação. Você entendendo se a falha é na entrada, na decodificação, se a falha é na área associativa, no processamento, ou se a área é na saída, no planejamento. Então, são formas de raciocínio que irão se somar. Não que você precise abandonar esse clássico, esse primeiro que eu informei para vocês, mas volto a dizer, antes de você salientar, entregar qual é o diagnóstico do seu paciente, qual é a afasia, muito mais importante é você encontrar o que é que está acontecendo com esse cérebro. É uma dificuldade de entrada, de associação ou de saída? Então, esse modelo aqui é para te apoiar no seu programa de neuroreabilitação. E aí eu também mudo um pouco os termos. Ou seja, quando a gente falar em decodificação, entrada, nós vamos usar os termos eficientes ou ineficientes, porque vai referir à informação verbal, ou seja, ao processo de decodificação e recepção dessa linguagem, como área primária quando a gente lembra de Lúria. Quero só deixar uma observação. Teremos também aqui no canal do YouTube uma aula só falando sobre as áreas funcionais de Lúria.